como vocês estão? Hoje eu vou fazer um vídeo que me pediram muito, desde o início do canal me pedem um vídeo assim, que é falando sobre possíveis carreiras para um biólogo. Lembrando que nesse vídeo eu vou falar as carreiras que eu mais tive contato durante a graduação, que eu vi meus amigos querendo seguir, que eu vi pessoas conhecidas seguindo. Eu vou falar as carreiras que eu sei que são realmente possíveis de serem seguidas por um biólogo, desde as mais comuns até as mais incomuns. A primeira delas, que eu acho que é a mais comum, que todo mundo que entra na faculdade de biologia acha que realmente é a única carreira possível, é a carreira de ser professor. Bom, já aproveitando esse vídeo para dizer que eu não gosto das pessoas que entram na graduação falando eu não quero ser professor, não sei o que, vou fazer biologia para ser professor. Isso é diminuir a carreira do professor, não faça isso. O professor é uma das carreiras mais lindas que existem. Para ser professor, você tem dois caminhos. O primeiro caminho é virar professor de educação fundamental e ensino médio. Normalmente, quem quer se tornar professor de ensino médio ou ensino fundamental faz a biologia licenciatura. Eu já expliquei um pouquinho sobre licenciatura e bacharelado nesse vídeo aqui, que eu vou deixar linkado aqui em cima. Quem quer essa carreira normalmente faz licenciatura, mas nada impede de um bacharel com especialização em educação também dar aula no ensino fundamental e ensino médio. A outra linha de ser professor é ser professor em universidade, ser professor no ensino superior. A maior parte dos biólogos que entram na graduação querendo dar aulas, eles realmente querem dar aulas em ensino superior. Mas aqui no Brasil, isso é extremamente possível. Para dar aula em ensino superior, dependendo da sua área, você também pode fazer licenciatura. Lembrando que você tem que ter pós-graduação, é um processo bem longo. Ou você também pode fazer bacharelado, mas para dar aula em universidade pública, normalmente você tem que ter pós-graduação. Algumas universidades particulares exigem só o mestrado, mas a maioria delas pedem o mestrado e o doutorado. Essa é a carreira mais comum de biólogo, dar aulas. Mas eu não quero dar aula, não nasci para dar aula, eu quero ser pesquisador. Para ser pesquisador existem alguns caminhos também. Primeiro caminho, você pode ser pesquisador, que é o mais comum em universidades públicas brasileiras. Eu não vou falar das universidades privadas porque eu não tenho base, eu não conheço universidade privada e eu não sei como funciona a pesquisa em uma universidade privada. Mas nas universidades públicas é assim. Normalmente os professores entram como professores na universidade e eles fazem a pesquisa deles. Então eles recebem todo o aparato lá para a pesquisa deles, mas também eles precisam cumprir uma carga horária de aulas dadas. Normalmente em universidades públicas é assim. Eu já ouvi falar que fora do Brasil não é assim. Você pode entrar como só pesquisador dentro da universidade, mas aqui ainda não é assim. Para você pesquisar, você também tem que dar aulas no ensino superior. Mas eu não quero estar vinculado a uma universidade, o que eu posso fazer? Também quero pesquisar. Nesse caso, você pode se tornar vinculado a uma empresa. Eu já conheço bastante gente que faz isso. Tem muitas empresas que trabalham com pesquisa, tanto pesquisa de base como pesquisa mais aplicada. Porém, como as áreas da biologia são infinitas, as empresas também são infinitas. Então, se você tem alguma área específica, tenta dar uma procurada sobre empresas que trabalham com isso, se elas têm pesquisa sobre isso, porque também é um caminho muito viável se você não quer estar vinculado a uma universidade, não quer dar aulas de jeito nenhum. Bom, eu acho que nessa parte o ideal é pesquisar realmente, pesquisar a empresa, pesquisar que tipo de pesquisa eles fazem, como que eles aplicam essas pesquisas, né? Porque tem muita empresa aí que ainda seguindo a linha empresarial, você pode pesquisar numa empresa, mas também você pode trabalhar numa empresa de biologia aplicada, de biotecnologia. Eu vou dar um exemplo. Nas mediações da universidade que eu fiz, lá no interior de São Paulo, era muito forte o cultivo de cana-de-açúcar. Então, havia muitas empresas ao redor que mexiam com isso, tanto com pesquisas de cana-de-açúcar, de controle de pragas, tanto com a parte aplicada. Então é realmente muito viável você mexer com isso se você quiser entrar numa empresa e, não sei, tem diversas possibilidades do que fazer dentro de uma empresa, inclusive dentro das universidades. Não sei se são todas as universidades, mas a maior parte delas tem empresas juniores dentro delas. São pequenas empresas sem fins lucrativos que visam realmente colocar o biólogo, colocar o graduando dentro da esfera empresarial, porque a faculdade é uma coisa bem distante da esfera empresarial. Então essas empresas dão a possibilidade da pessoa conhecer como é trabalhar dentro de uma empresa, todos os setores de uma empresa, o que você pode fazer dentro de uma empresa. Eu nunca participei de uma empresa júnior, então eu não tenho tanta base para falar com vocês, mas é muito legal. Eles fazem um processo seletivo para você entrar e eles fazem bastante coisa, fazem vendas de coisas, eles
promovem eventos muito legais, às vezes de divulgação científica, ou promovem palestras e ciclos de conversas. Eu acho muito legal, realmente. Eu admiro bastante o trabalho dessas empresas juniores. Mas enfim, tem essa possibilidade também, entrar em empresa e tem toda aquela hierarquia de dentro de empresas, você pode ir subindo na hierarquia, enfim. Dentro do ramo empresarial tem diversas coisas que o biólogo pode fazer. Você pode mexer com saúde, você pode mexer com biotecnologia, você pode mexer com entomologia, você pode mexer com... eu não sei, trilhões de coisas. Você pode mexer até com indústria alimentícia, com... não sei, tem muita empresa que contrata biólogo. Só que, normalmente, as empresas fazem contratação de duas formas. As mais comuns que eu já vi, eu vou falar o que eu já vi, mas como uma pessoa de fora... eu sei que elas contratam a partir de estágios durante a graduação. Então, se você está numa graduação de biologia, você pode procurar um estágio em uma empresa grande e eles te contratam como estagiário. Esse contrato de estagiário pode se tornar, sim, um contrato fixo depois que você se formar. A segunda forma mais comum de ser contratado por essas empresas é realmente você continuar na graduação, não fazer estágio e após o final da graduação você faz uma pós-graduação na linha do que você quer trabalhar naquela empresa. Que tendo a pós-graduação na área de trabalho, é muito mais fácil a empresa te contratar depois de formado. Dificilmente uma empresa vai contratar você depois de formado se você não tem uma pós-graduação na área, se você não tem pesquisas na área ou experiência na área, se você não foi estagiário. Acho que ficou confuso, mas deu pra entender, né? Essas são as duas formas mais comuns, claro que podem haver outras, mas eu não sei, então eu não vou falar porque eu não tenho base. Fora isso, um biólogo também pode fazer concurso público e se tornar um funcionário público. Para isso, existem diversas opções também. Normalmente, prefeituras contratam biólogos, órgãos ambientais contratam biólogos, órgãos municipais que mexam com essa parte ambiental também contratam biólogos. Existem diversos órgãos que contratam biólogos por concurso público. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, senão vou ficar listando vários, mas se vocês quiserem, dá uma pesquisada no Google concurso público biologia que vocês vão dar uma olhada nos órgãos públicos que contratam biólogos. A segunda opção por concurso também, e que muita gente vem me procurar para falar sobre, é sobre ser perito. Sobre ser perito, você também tem várias opções, mas normalmente é por concurso público vinculado ou não à Polícia Civil. Dentro da perícia tem várias coisas para fazer. Por exemplo, dentro da perícia tem diversas sub-áreas. Um biólogo normalmente mexe com a área da saúde, seja tricologia forense, hematologia forense, enfim, a área que eu mais tenho experiência é entomologia forense, e dentro da entomologia forense já tem diversas sub-áreas. Um biólogo que mexe com entomologia forense e que é perito nessa área pode mexer com entomologia forense médico-legal, que é aquela que todo mundo conhece, com casos de pessoas e tudo mais. Ele pode também mexer com entomologia forense de produtos estocados, e nesse caso envolve contaminações de produtos industriais, que também é muito comum, é até mais comum que a médico-legal. E ele também pode mexer com a entomologia forense urbana, que é controle de pragas, esse tipo de coisa. Existem também os peritos que não são ligados à Polícia Civil, que estão ligados diretamente a institutos de perícia, mas também existem outros tipos de perito, são peritos que estão mais ligados à justiça. Eu não sei como isso funciona, então não vou entrar em detalhes aqui, mas um perito pode ser perito dentro da polícia ou fora da polícia, mexendo com diversas coisas, tem muita coisa realmente. Eu ainda vou fazer um vídeo melhor sobre isso, falando sobre perícia. Mas enfim, outra carreira que o biólogo pode fazer é consultoria ambiental. Consultoria ambiental é você basicamente avaliar os impactos ecológicos e ambientais de uma empresa, de uma construção, enfim, de quem for. Você analisa esses impactos ambientais e cobra por essa consultoria. Existem diversas empresas de consultoria ambiental, então você pode fazer consultoria ambiental ligada a empresas, mas se eu não me engano, você também pode ser um consultor ambiental autônomo. Não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, porque eu não tenho muita base para falar sobre consultoria ambiental. É uma carreira possível, conheço várias pessoas que foram nessa linha e gostam muito de trabalhar com isso. Bom, então o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu falei das carreiras que eu mais tive contato durante a graduação e fora dela. Acredito que existam muito mais carreiras por aí, mas como eu não tive contato, eu não falei pra vocês. Essas são as mais comuns que eu vivenciei dentro da minha esfera de vivência até hoje. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!